Olá pessoal, hoje vamos falar de como criar uma experiência memorável para os clientes da área da saúde. É isso aí, você está preparado? Bom, a área da saúde é muito ampla, né? Ela corresponde a qualquer serviço relacionado à saúde, né? Então, desde serviços médicos, ambulatoriais, hospitalares, né? Serviços correlatos, né? Como odontologia, como nutrição, como fisioterapia, psicologia, ou seja, uma experiência que você vive num consultório médico ou de outros profissionais da área da saúde, até uma experiência de internação num hospital. Tudo isso é a área da saúde e uma área absolutamente em voga hoje por conta da pandemia e que os holofotes todos estão nessa área. E eu gostaria muito, né, de abordar, antes de mais nada, a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Existiu durante muito tempo, né, e ainda existe o termo para a área da saúde, né, sobretudo na área médica, o termo paciente. O que você entende por paciente? O sujeito que é paciente, o sujeito que tem muita paciência em esperar horas e horas por um atendimento? Aqui no Brasil, o termo paciente acabou sendo aproveitado, aliás, muito mal aproveitado pelos profissionais da saúde que entendem, como ele é paciente, ele tem todo o tempo do mundo para me esperar. E o Brasil é campeão mundial em espera dos pacientes. Você agenda, mesmo muitas vezes num ambiente particular, num consultório médico particular, você acaba esperando, como se o tempo do seu cliente, tá? Porque quando o cliente paga, quando a pessoa paga, ele é cliente, ele não é paciente. Tá? Paciente é um termo usado do ponto de vista, que pode ser usado, mas na minha opinião, do ponto de vista no âmbito interno, né? Dos médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde falando entre si, o paciente e tal, né? Para determinar. Mas do ponto de vista de gestão, é o cliente. Quem paga a conta é o cliente, não é paciente, independente de ser na área da saúde ou não. E eu gosto de tratá-lo assim, como cliente. Tá bom? É uma opinião minha, é uma interpretação minha, Manuel Carlos Júnior Experiencialize, sobre, né, as pessoas falam, vamos falar da experiência do paciente. Eu não gosto do termo paciente, tá? Mas ele pode ser usado, tal, mas vamos falar aqui de cliente, tá? Antes de mais nada, entender que na área da saúde, né, o cliente que já é especial, ele é mais especial ainda. Sabe por quê? Porque ele vem com algum problema que está afetando o bem-estar dele. Ele está com dores, ele está incomodado, ele está limitado, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, valorizar o tempo. Ele não pode ficar esperando. E para isso, a gente precisa ter processos. A gente precisa redesenhar, né, toda a jornada desse cliente. Né? Desde o momento em que ele agenda, né, uma consulta ou uma atividade junto com um profissional da saúde, né, até o momento que ele vai para o local, né, o acesso que ele tem, a maneira onde ele para o carro, a rampa de acesso, como ele é recebido, os protocolos de atendimento para agilizar o processo, para ele poder começar a efetivamente ser tratado e ser atendido, né? Então, pensar em todo o processo. E para isso, gente, a gente precisa de um profissional, de preferência um profissional de CX, de Customer Experience, né, que vai gerenciar tudo isso. Isso não pode estar na mão de um técnico, né? Sem nenhum demérito, né? Mas assim, de alguém técnico-científico, né? Que está ali para tratar do cliente. Tem que ter alguém que possa ter uma visão de helicóptero, que possa observar o processo como um todo e daí descer no detalhe. Então, antes de mais nada, eu acho que toda clínica, empresa de saúde, hospital que se preze precisa ter um profissional dedicado a cuidar da experiência dos seus clientes.
Tá? E daí esse profissional vai mapear toda a jornada desse cliente, né, barra paciente, né, e entender os gargalos existentes, né, para poder reduzir tempo de espera, para reduzir, por exemplo, alguns processos burocráticos que às vezes atrasam o processo e que muitas vezes irritam o cliente. Você ficar preenchendo várias informações, às vezes repetidamente em lugares diferentes da mesma empresa, né? Acontece muito. Eu, particularmente, vivenciei isso agora, durante o meu... Para quem não sabe, eu peguei o Covid, o meu processo acabou gerando uma pneumonia, eu acabei tendo que ser internado, fui parar na UTI, né? E, enfim, vivi isso intensamente, né? Pontos positivos, por exemplo, eu fui atendido por dois diferentes médicos, duas médicas, pela telemedicina, teleconsulta, né? Através do meu celular, através do meu smartphone, eu fiz várias consultas, a médica me vendo, eu vendo a médica, né? E sem sair da minha casa, aliás, sem sair do meu quarto, né? O que transmitia muita segurança para mim, né? Ou seja, a gente usou a tecnologia, né, para ser atendido, aliás, muito bem atendido, né? Então, é um ponto positivo. No entanto, quando eu me encaminhei para o hospital, evidentemente tive que passar por toda aquela burocracia, né, que é lenta. Por melhor que seja o processo lá dentro, a burocracia é tanto. Não, primeiro eu faço a ficha, abro a ficha, respondo uma série de perguntas, daí vou para uma triagem, passo por um médico que pergunta várias coisas de novo para mim, algumas perguntas que já tinham sido me feitas, eu tenho que responder de novo. Pensa bem, o cliente aflito, com medo de ser internado, né? Com vários problemas, eu estava com pneumonia, né? Estava um pouco febril, né? Tendo que responder num espaço de tempo de meia hora a mesma pergunta 2 vezes. Isso não tem cabimento, né? Enfim, a minha experiência depois que eu fui de fato internado foi a melhor possível dentro do hospital. Fui muito bem atendido, sou muito grato, né? Mas assim, vários pequenos gaps que existem, né? Que podem ser melhorados e que podem de fato transformar essa experiência numa experiência muito melhor. Então, respondendo a pergunta, CX é fundamental na área da saúde, tão ou mais fundamental do que em qualquer outra área, porque os clientes estão muito mais sensíveis, né? A melhor maneira é, primeiro, né, ter um profissional para trazer essa cultura para dentro da organização, para mapear todo o processo e para, de fato, né, resolver os gaps existentes, né, e ter esse olhar atento, diário, né, de melhoria contínua em todos os processos, em toda a jornada do cliente. Então, mais do que nunca, eu acredito que o Brasil pode fazer uma verdadeira revolução, né, no atendimento, sobretudo na área de saúde, utilizando, né, ferramentas de gestão, né, da experiência do cliente. E para isso, a gente precisa ter profissionais preparados, a gente precisa ter uma cultura, né, mínima que seja, né, para poder absorver tudo isso, né, e evidentemente levar, né, esse profissional e essa cultura, levar para dentro da organização, para todos os profissionais envolvidos, técnicos de enfermagem, assistentes de enfermagem, enfermeiros, técnicos de radiologia, paramédicos, médicos, secretária, o pessoal de balcão, o pessoal de contas médicas, ou seja, o porteiro, a copeira, o pessoal de alimentos e bebidas, de nutrição, que normalmente são terceiros, o pessoal da limpeza, todos esses, né, que são muitas vezes colaboradores e terceiros de outras empresas que prestam serviços para aquele hospital, para aquela clínica, todos precisam estar envolvidos. Tá? Não pode ter uma quebra, porque pensa bem, eu estou sendo super bem atendido pelo médico, pela enfermeira e tal, daí entra uma pessoa de limpeza para limpar o
quarto, né, o leito lá tal, da UTI, e entrava todo dia, e ela não ter a mesma, ela não está em sintonia com o restante, e ela cria um problema ali, né, porque ela está, de fato, escanteada do processo, ela está fora do processo. Então, a gente precisa levar isso tudo, todas essas informações, para todo mundo, né? O elo, por mais frágil que ele seja, talvez seja o principal que precisa ser trabalhado, tá? E muitas vezes esse elo mais frágil é um terceiro, de uma empresa prestadora de serviço. Então, é fundamental ter esse olhar amplo, esse olhar de helicóptero, mas a área da saúde, de uma forma geral, é uma área absolutamente sensível à experiência do cliente, e nós estamos aqui para ajudá-los. Método Experiencialize, né? Aplicando o método, sabendo colocar as pessoas certas nos lugares certos, sabendo contar boas histórias, né? E boas histórias verdadeiras que transmitam segurança, que criem valor para os seus clientes, criar senso de pertencimento, né? Fazer o cliente se sentir mais seguro pelo fato de ele estar naquela instituição, dele estar sendo cuidado por aqueles profissionais, você criar memórias afetivas. Por exemplo, eu nunca vi, né? Pensa bem, um hospital, né, que ele, bom, você foi internado lá no primeiro dia. Bom, ele não tem a obrigação de saber que você ia ser internado. Mas depois de 24 horas, com todos os seus dados lá, pensa bem, se ele pega, entre muitos dados que ele pega lá na ficha, lá, ele pega, qual que é a sua rede social principal? Né? Você coloca lá, não, eu estou no Instagram com o perfil tal. Ele pesquisa lá fotos suas e da família. No dia seguinte, quando você acorda lá, tem um porta-retrato da sua família do lado do seu leito. Você acha que isso não provoca uau? Isso é afeto, isso é prestar atenção no cliente, né? É você aplicar a afetividade num processo na prática, né? E mudar, de repente, a experiência do cliente naqueles 4, 5, 6 dias que ele vai ficar internado no hospital, porque ele vai estar olhando para a foto da esposa e dos filhos todos os dias. É um detalhe, né? Então, quando você pensa nisso, quando você pensa em todos esses detalhes, quando você de repente ativa os 5 sentidos, né? Você, de repente, aquela comida de hospital, né? Que é uma comida, vamos combinar aqui, né? Está longe de agradar, né? Uma comida mais insossa, uma comida, de repente, sabe, se você colocar alguns detalhezinhos que possam fazer diferença, às vezes na apresentação do prato, né? Você colocar um detalhezinho, você levar uma flor junto, pode mudar, né? Porque a percepção começa pelo visual muitas vezes, começa pelo aroma, enfim. Então, você ativa os 5 sentidos e pensa bem, quando todo dia, né, a equipe que está te atendendo, ela tem que te provocar um momento uau, ela tem que te surpreender positivamente. Vamos pensar aqui, você acha que isso não vai contribuir decisivamente para a recuperação do paciente? Ele viver boas experiências emocionais lá dentro do hospital? É isso aí, é essa a proposta. Eu dei alguns exemplos aqui práticos, mas eu tenho certeza que você pode levar aí para o âmbito do seu consultório, da sua clínica, né? E seja onde quer que você esteja prestando os seus serviços na área da saúde. É isso aí. Curtiu? Vamos lá. Inscreva-se no nosso canal. Tem vídeo novo de conteúdo prático saindo toda semana. Curta aí, compartilhe e experiencialize com a gente. Afinal, as surpresas teimam em não cessar.